Bom dia, pessoal. Tudo certo? Tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal Filosofia Prática e 12 Passos. Queria trazer para vocês, começando aqui, né, por uma reflexão de um livro do Marco Aurélio, né, o imperador e filósofo, né, conhecido como imperador filósofo Marco Aurélio. Então, olha só, tem uma frase dele que aqui eu só vou pegar ela aqui para, né, para a gente apontar para um caminho, né? Olha só, diz assim: é o livro 2, né? Parte 5. Realize cada ato como se fosse o último de sua vida, evitando todo sofrimento irrefletido, toda transgressão apaixonada das leis e da razão, toda dissimulação, toda vaidade, toda revolta contra o destino. Então, olha só, aqui a gente poderia extrair muita coisa, né, sobre essa meditação dele, né? O sofrimento irrefletido, a transgressão apaixonada, né? O que viria a ser essa transgressão apaixonada das leis e da razão, toda dissimulação, toda vaidade, toda revolta contra o destino. Beleza. Mas antes disso, dá para a gente extrair algo muito rico, muito valioso e pensando, né, como é a proposta aqui do canal, de uma filosofia prática mesmo, né? Algo que a gente possa é, colocar em ação, tá certo? A partir de uma reflexão. Então, olha só. Realize cada ato como se fosse o último da sua vida. Isso, né, não só nas meditações de Marco Aurélio, mas também, às vezes é até tema de filme, né? A pessoa vivendo o último dia da vida dela. Né? Então, assim, várias experiências, tudo com muita intensidade, né? Tudo com muita presença, né? Isso realmente é um bom tema de filme, né? Uma boa história que as pessoas gostam de ver, porque, assim, no final das contas, todo mundo sabe que um dia vai morrer, né? Então, embora a gente negligencie, né, com essa realidade, mas uma realidade que em algum momento, a gente não sabe quando, mas em algum momento, de fato, ela vai acontecer. Então isso acaba atraindo muitas pessoas, né? Como eu viveria, como seria o meu último dia de vida? É até interessante, é um exercício realmente interessante de se fazer. Agora, olha só, aqui que vem né, o direcionamento, né, do vídeo de hoje. A orientação, o direcionamento, né, para algo mais prático, né, e não tão fantasioso quanto um tema de filme, embora não um filme muito bem construído, muito bonito, né, que pode ter sobre isso, mas ainda assim, às vezes acaba ficando distante da nossa realidade cotidiana, tá certo? Então vamos pensar nesse último dia que olha só, quando a gente pensa, até tem uma outra, né, num outro momento, né, das meditações dele, é, ele sugere também que seja vivido o dia como se fosse o primeiro, né? Ele também traz isso, que também é interessante, né? Quando você está vendo algo pela primeira vez, você inconscientemente talvez você está muito mais presente, né? É difícil você se distrair com pequenas, né, ninharias, vamos dizer assim, coisas mais insignificantes. Geralmente você está muito mais presente, muito mais atento ali naquela situação, quando vivida a primeira vez. Ou seja, sei lá, um lugar que você vai conhecer, umas férias que você programou, né? Então, assim, pô, você vai conhecer, sei lá, a Disney, né? Então, assim, dificilmente você vai ficar se distraindo lá, né? Nessa primeira experiência que você vai ter, né? Então, e outros lugares também que a gente vai pela primeira vez, a gente costuma estar mais atento um pouco, buscando referências, né? Buscando, né, informações ali, né? Coletando dados daquele novo ambiente ali, daquela nova experiência, né? Então é esse frescor, né, que ele sugere como que viver o primeiro dia. Então veja só,
é se instalar, né, de um modo que você consiga articular um pouco do que seria talvez o teu último dia com o frescor da primeira vez, né? Então essa é uma proposta bem interessante, né? Então, essa articulação, para que ela não fique muito fantasiosa e afetada nessa questão de ter que ter muita intensidade e coisas do tipo, a gente vai colocar ela, né, direcionar ela para algo mais cotidiano mesmo e mais útil, né? Então, quando a gente pensa nesse último dia, né, se fosse o último dia da nossa vida, algo que acontece automaticamente, dá para a gente dizer, é uma certa hierarquia de prioridades. Veja se não é isso que acontece quando a gente, né, quando pensa sobre o teu dia ser o último dia da tua vida, né? Veja se você não está, de modo inconsciente talvez, né? E automático, você já não está hierarquizando as tuas prioridades. E aqui que está a, a técnica, vamos dizer assim, desse exercício imaginário. Tá? Tem que ter uma técnica por trás, né? Que te leve a uma ação prática e uma utilidade real, né, na tua vida. Então essa é a técnica, é a hierarquia de prioridades. Então assim, se fosse o último dia da tua vida, provavelmente você elencaria aquilo que é mais importante e você se colocaria, né, presente naquilo 100%. Que provavelmente, né, estaria, acredito eu que para boa parte das pessoas estaria no topo a presença com a companhia, né, a presença daqueles que você ama, né, de modo intenso mesmo, né, assim, extraindo cada partícula, cada gota daquela presença, daquela companhia real daquela pessoa que você ama, né? E isso já é uma certa hierarquia interessante que muitas vezes a gente deixa passar no nosso dia a dia, né? Que já é uma divisão básica, né, entre pessoas e coisas, né? Que você está dando mais importância, mais valor, mais atenção para coisas ou para pessoas, né? Então já é uma primeira hierarquia ali que dá para fazer, tá certo? Mas veja só, quando a gente está, por exemplo, programando alguma coisa, sei lá, um final de semana na praia, né? Um, né, uma viagem qualquer, algo assim. Quando a gente está empolgado para isso, normalmente a gente começa a estabelecer uma certa agenda, né? De programas, né? Pô, a gente podia acordar bem cedo, né? Daí a gente toma um café, aí a gente vai para tal lugar. Aí desse lugar a gente pode ir lá para o outro lugar, daí a gente vai almoçar. Almoçar a gente poderia procurar um restaurante assim, assim, assim. Veja só como que você tá organizando as tarefas do teu dia para que aquele dia seja bem proveitoso. Então, geralmente, se a gente pensar assim num último dia, é meio difícil que ele ficaria aleatório e bagunçado. É meio difícil, porque se a gente parar para pensar mesmo, para refletir, né, se de fato a gente fosse lançado diante dessa situação, e de certa forma porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando vai ser esse último dia, aí que está o ponto, essa organização dos afazeres, ela estaria muito mais clara para nós. A ideia é que ela tivesse muito mais clara mesmo. Então, essa é a técnica por trás desse exercício imaginário, né? De se colocar como se fosse o último dia, né? Hierarquize aquilo que é mais importante na tua vida. Agora, claro, né? Se é algo mais prático e cotidiano, é óbvio que não vai ter aquelas notas de intensidade cinematográfica, né? Que a gente, né, vê num filme ali, né? Um último dia de uma pessoa em 2 horas e meia, assim, que, porra, aquilo tudo muito intenso e tal. E aquilo que te afeta mesmo, mas tem toda uma produção cinematográfica, né, voltada para isso mesmo, né, com essa intenção. No nosso dia a dia, isso não vai acontecer. Talvez algumas pessoas até possam aprofundar mais esse olhar e se sentir mesmo muito motivada, né,
a viver aquele dia dela com muita intensidade e com muita presença. Mas aí que tá. Para que seja um exercício diário, talvez se você fazer dessa maneira, talvez no outro dia você já não se motive mais a fazer. Talvez você realmente perca tempo no teu celular, jogando tua vida fora, né, em coisas que não agregam em nada. Não que o dia tem que ser 100% proveitoso e útil em cada detalhe, né? Não estou dizendo isso, mas é conseguir, né, equilibrar melhor as tuas ações, tá certo? E hierarquizar mesmo, né? Não, calma aí, o que é mais importante no meu dia hoje, né? E aí você vai, né, trabalhando em cima disso, né, equilibrando melhor, né, temperando melhor ali as tuas ações no teu dia a dia. Se colocar muita intensidade, como eu falei, no outro dia talvez você já não consiga mais manter isso, talvez você se desmotive a fazer. Porque aquilo que você, aquela experiência sensorial, né, que você sinestésica ali que você teve, talvez você já não tenha no segundo dia e como não é um hábito, você acaba deixando por fazer e de repente aquilo virou só uma experiência que não fez sentido nenhum. Então, para que tenha utilidade mesmo, a gente retira, né, ou, né, mesmo que tenha essa intensidade, mas saiba que não é a proposta, né? A proposta é a hierarquia de prioridades e se organizar melhor no teu dia a dia, tá? Se mantendo presente, né? Se mantendo atento e presente para as coisas que estão acontecendo, né? Que seria aquele frescor da primeira vez, né? Que sugere o Marco Aurélio nas Meditações. E aqui a gente também seria interessante um referencial dessa técnica aí de hierarquia de prioridades, para poder, né, ter uma orientação ainda melhor, mais específica. Tem um ternário interessante que poderia servir como referencial, que é corpo, mente e espírito. Então veja só, a técnica para esse exercício imaginário é a hierarquia de prioridades. E o referencial para o teu dia a dia pode ser corpo, mente e espírito. Quais são as tuas prioridades para o teu espírito? De que modo você vai alimentar essa tua dimensão espiritual? De que modo você vai alimentar a tua mente, né? O conteúdo mental, né? De que modo você vai alimentar isso, né? Qual é o alimento que você vai dar para esse conteúdo mental? Né? Que tipo de filtro você precisa fazer, né? Para que você tenha um bom alimento para a mente, né? E que tipo de alimento você vai dar para o teu corpo? Que tipo de atividade, seja empregar um bom serviço, né? Um bom trabalho, seja uma atividade física, né? Seja a questão de alimentação, descanso, repouso, enfim, né? Você hierarquizar essas prioridades como técnica utilizando esse referencial, tá certo? E aqui eu faço também, para finalizar, uma articulação com o 10º passo do programa 12 Passos. O 10º passo ele é considerado um passo de manutenção, tá? Continuamos fazendo um inventário moral de nós mesmos e quando estávamos errados, admitíamos prontamente. Beleza, primeira parte dele, continuamos fazendo o inventário moral. Como que se traduz isso, né? Em ações? Um exame de consciência simples, rápido, objetivo. Ao final do dia, você faz lá o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu poderia ter feito melhor ou o que eu posso fazer melhor amanhã. Tem várias maneiras, né, de agregar ali num exame de consciência. De todas as formas, ele deve ser breve, ele deve ser objetivo, né, ele deve ser simples, tá? Esse do 10º passo, sugerido no 10º passo. Tá? Então, o 10º passo tem outros aspectos também, claro que tem, mas aqui para articulação dessa proposta de hoje, o 10º passo feito dessa maneira, né, como um exame de consciência simples e objetivo. Isso também te ajuda a te manter mais presente, a fazer uma reflexão das tuas ações mesmo, depois daquilo que você se propôs, né, a fazer, viver como se fosse o último, sem afetações, né, e com o frescor do primeiro dia. E também, né, você consegue fazer esse balanço aí
e você consegue se manter mais presente no dia seguinte, naquilo que você mesmo se autodeterminou a fazer. Então, você escreveu. É importante que esse exame de consciência, que esse 10º passo, né, dessa maneira, ele seja manifestado assim, ele seja materializado mesmo, né, colocado no papel. Né, você não é só um movimento subjetivo, mas você traz ele para a existência a partir de um relato, a partir de uma escrita, né? Você materializa aquilo e você olha melhor para essa situação e você, né, se autodetermina e vai se regulando assim, sem afetações, né, sem subjetivismo, sem coisas do tipo, né? De modo muito útil, muito prático. Beleza? Então, era isso. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, né, compartilhem. Valeu e até a próxima.